A família ICMAV reúne-se em São Domingos de Rana, não sei se ouviram falar, fica perto de Cascais, mas fica numa zona que abrange quase 3 concelhos, portanto fica entre Cascais, Oeiras e Sintra. E nós sentimos que esta é a nossa Jerusalém, ok? É uma igreja que em Portugal é considerada já uma igreja grande. Temos cerca de 300 pessoas aos domingos, de várias idades. Temos cerca de 22 nacionalidades. Esta igreja também é uma igreja multinacional ou multiétnica, vamos dizer assim, né? Temos irmãos aqui de vários países. E o nosso ministério, o da Ava e o meu, são 2 ministérios. Um deles é chamado Comunhão ou Pertencer, que é acompanhar pessoas que nos visitam até elas serem batizadas nas águas e ou se tornarem membros. E isto varia muito de pessoa para pessoa. O outro ministério que nós temos é chamado Celebrando Restauração, porque quase todas as pessoas que nos visitam, vindo de outras igrejas ou vindo sem igreja, portanto, pessoas que estão desigrejadas ou até que são agnósticas, vêm muito feridas, vêm com pesos de stress muito altos, níveis de ansiedade altíssimos. Algumas vêm com depressões até profundas, algumas até depressões crónicas. Portanto, é muito difícil saírem dali, estão medicadas. E nós temos percebido isso, que realmente Deus deseja usar a sua família, esta família também, para Ele ministrar através das vossas vidas os corpos, as almas, que são os pensamentos das pessoas, as emoções associadas aos pensamentos e as decisões, as ações associadas aos pensamentos e às emoções. Quero ministrar aqui. Normalmente, quando há grandes níveis de stress, de ansiedade, as pessoas buscam compensações. Né? As pessoas normalmente não procuram ajuda, buscam compensações e muitos tornam-se viciados em alguma coisa. Ou em futebol, ou em pornografia, ou, ajudem-me, internet. E hoje, muitos jovens, né, muitas crianças já são viciadas em, portanto, como é que se diz, no telemóvel e nas redes sociais. Obrigado, obrigado. A idade não perdoa, sabe? Então vou precisar da vossa ajuda. Todos perdoam, mas a idade não perdoa. É incrível, é incrível. Então, o Celebrando a Restauração trabalha principalmente com pessoas feridas de alma. Também é bom que vocês saibam que pessoas com feridas profundas de alma, não tratadas, e às vezes estas feridas já vêm do ventre, porque esta criança não foi desejada, a mãe foi abusada verbalmente, foi rejeitada, és feia, és gorda, és não sei o quê, portanto, um pai adúltero. Há muitas situações destas em todos os países, né? Em todos os países. E algumas crianças continuam a ser, e eu já fui criança, tu já foste criança, continuamos a ser insuficientemente amados pelos nossos pais, não porque eles não nos amem, mas às vezes porque eles não sabem como amar melhor. Eles queriam dar o melhor em termos de amor, mas eles também não receberam um amor saudável. Então eles não sabem. E principalmente os homens, os pais homens, eles foram treinados desde pequeninos para serem os provedores da casa. Ou seja, emocionalmente são analfabetos. Muitos homens da minha geração não sabem muito sobre emoções. Da geração do meu pai, pior ainda. Eu não sei se alguém já viu algum filme do John Wayne. John Wayne, muito grande, com uma espingarda. Pá, o homem não tinha emoções. Ele era super cool, o herói do filme. No fim havia um beijo, mas parecia um beijo um pouco congelado. Vocês lembram-se? Ele fazia assim e dava um beijo à heroína
do filme. Vocês não se lembram, porque esses filmes já são muito antigos. Mas é verdade, ou seja, portanto, isto é algo geracional e hoje as igrejas e a sociedade têm este desafio de servir às almas das pessoas feridas. Pessoas feridas não mudam comportamentos, a menos que, como nós dizíamos antigamente, não sei se ainda usam, a menos que batam no fundo. E aí pensem, pá, ou vai ou então não tenho hipótese, não é? Sejam viciados em algum tipo de droga. Ontem, por exemplo, estava numa chamada com uma pastora que tem um irmão alcoólatra, portanto doente alcoólico, não é? Há 5 tipos de alcoolismo e ele caiu, partiu-se todo, esteve no hospital um tempo, está todo partido, mas ontem teve que sair de casa, que ele veio para casa, entretanto teve de sair de casa para ir beber mais um pouco, porque ele necessita do álcool. Agora, esta pessoa, se estivesse nesta igreja, como é que ele seria ajudado? Ele teria primeiro de ir com um de vocês ao médico de família, para depois, e se ele quisesse, porque eles às vezes dizem sim, chega o dia, a hora, esqueci, não deu, só quando batem no fundo, como eu já disse, não é? Então, este é um dos nossos ministérios, chama-se Celebrando Restauração, e eu ia dizer, e termino aqui, que muitas destas pessoas com feridas profundas, elas também têm algum grau de demonização. Percebem? Porque deram muitas brechas por causa dos seus comportamentos adictos, os seus vícios. Então, ia pedir ao Edilson ou alguém que lance o primeiro slide. Vocês lembram-se que Jesus disse que ninguém pode fazer alguma coisa sem a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Ele disse: ninguém pode fazer nada sem mim. Verdade? Então, o título que eu dei à minha mensagem foi Enfrentando ou Enfrentar o ruído da multidão. E há pouco eu já comecei a falar desse ruído. As redes sociais, os canais de TV, a correria do agregado familiar. Algumas famílias deixam os seus filhos na escola muito cedinho, 7h30 da manhã, 8 horas, vão buscá-los às 7 da noite. Alguns têm muito pouco tempo, tempo de qualidade quase inexistente, e têm todos eles o síndrome do pensamento acelerado, como um cientista, psiquiatra disse, o Augusto Cury, é uma doença moderna, a síndrome ou o síndrome do pensamento acelerado. Há um ruído que a multidão e, por exemplo, a tua família pode fazer parte da multidão, a tua igreja, o bairro, os colegas do trabalho, pessoas como eu e tu, pessoas normais, pessoas que também podem estar decepcionadas, podem estar feridas, não é? E este ruído pode te estar a acompanhar. Este ruído existe há muito tempo, mas eu acho que agora este ruído é muito maior. É muito maior. O problema é que há muita gente interessada, por exemplo, no Senhor Jesus, mas talvez haja pouca gente interessante por causa do ruído, por causa das doenças chamadas mentais, as doenças de alma, que geram uma espiritualidade, como eu disse, frágil, uma vida dupla, ok? Próximo slide. Qual achas que está a ser ou poderá estar a ser a tua maior fragilidade neste momento? É muito stress? Alguma doença? Falta de esperança em relação ao futuro, ao trabalho, ao emprego? Qual achas que poderá ser a tua maior
fragilidade neste momento. Sabem, Deus, como já foi orado aqui, Deus é especialista em recomeços. Ele é especialista, se tu quiseres identificar a área onde tu precisas de ajuda, eu quero que tu te lembres e guardes para ti esta verdade, que Deus é especialista em recomeços. Dou-vos exemplo do rei Davi. Claro que ele pagou um preço. Não é? Tudo o que se semeia no reino de Deus, colhe-se é bom. Porquê? Davi se arrependeu, Davi confessou os seus pecados, confessou, e era o rei Davi, não era o Danilo, né? Ou seja, era um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi aponta para a realeza de Cristo, para a messiandade de Cristo, de Jesus Cristo. Não é? Então, Deus é especialista em recomeços. Próximo slide. Toda a ação, tudo aquilo que tu fazes, o que eu faço, há de ter uma reação de pessoas à volta. Ok? E eu gostaria que nós lêssemos, e podemos ler todos juntos na mesma versão no próximo slide, Marcos 10. Podemos ler todos juntos, pessoal, a palavra de Deus. Diz assim, todos juntos, 1, 2, 3. Depois foram para Jericó. E, saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, lá está, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Próximo. Todos. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, quem é que ouviu? Bartimeu, que estava como? Sentado, talvez desanimado, estava ali há anos, não é? Ele ouviu algo. Vamos, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, sem mim nada podeis fazer. Vamos continuar. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, lá está a multidão, muitos, todos juntos, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele chamava cada vez mais, todos juntos: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olhem o que está escrito ali do lado direito. A mudança de um único hábito pode transformar toda a tua vida. Estou a falar de um hábito e não de um comportamento, porque os hábitos ou o nosso caráter é a soma dos nossos comportamentos habituais. E os hábitos são comportamentos reativos, aquilo que faz que muitas vezes reajamos. Entende? A maior parte dos teus comportamentos, 95% dos teus comportamentos não são pensados. Tipo assim, eu vou contar até 10. Calma. Danilo, calma. O árbitro marcou penalti, calma. 1, 2, respira fundo. Não, eu reajo. Puxa, fomos roubados e tal. Mas depois não. O VAR mostra que não fomos tão roubados assim, não é? Mas eu tive um comportamento dentro dos 95. São as reações, não é? Então, como já dissemos antes, né, toda a ação que eu faço vai provocar provavelmente reações das pessoas. E foi o que aconteceu aqui com o Bartimeu, não é? A malta diz: calma, está aí o grande profeta, né? A grande estrela, Jesus Cristo. Estás a perturbar tudo isto. Mas ele clamava, chamava cada vez mais. Ele mudou um hábito. Ele estava lá sentadinho, sempre quietinho, sem ver nada. Irmãos, fechem os olhos. Ficar aqui 30 segundos de olhos fechados é fácil. Mas ficar um mês de olhos fechados, andando na rua, com um cãozinho ou com amigos, um mês com uma venda para não ver nada, é duro, muito duro. Pode levar a uma depressão, por exemplo, a um desânimo, é uma tristeza. Ele estava habituado a viver assim, ali. Mas ele mudou um comportamento.
E isso foi fazer com que ele mudasse depois mais hábitos, como nós vamos ver. Tem misericórdia de mim. Próximo slide. Todos juntos, forte. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Vamos ler estas duas linhas de novo. E todos. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele fez uma série de coisas. Ele agiu para facilitar. Ele tirou a capa, se calhar estava um pouco de frio, não é? Ele levantou-se um cego, provavelmente foi ajudado pelos discípulos de Jesus, né? Porque Jesus disse, olha, vão-lhe lá chamar. Né? Levantou-se, foi e depois foi andando por ali, pelo meio da multidão, das pedras, se calhar havia uma vaca pelo caminho, e ele teve de contornar, um cego, foi ter com Jesus. Não seria mais fácil Jesus vir ter com ele? Porque quem é que chamou quem? Bartimeu, Jesus, Jesus, né? Vem Jesus, vem. Agora Jesus faz algo muito interessante que nós teremos de compreender isso hoje para a nossa vida, para termos vitória sobre a nossa maior fragilidade, está bem? Então, próximo slide. Todos juntos. Este já lemos? Não, não. Chegou lá a Jesus e Jesus perguntou. Jesus ele não era cego, né? Ele viu que aquele senhor era cego. E mesmo que ele não tivesse visto, Jesus sabe, conhece todas as coisas. Quem está sentado lá embaixo da figueira, ele sabe tudo, ele é onisciente. Mas mesmo assim, todos juntos. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Outra vez, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e foi. Não, seguiu a Jesus. Outra decisão interessante. Né? Vai, pá, podes ir à vida, agora podes ir. Olha, há uma festa ali, todos estão a dançar à roda, hoje é dia de festa. Vai, porque a tua fé no Messias, no Filho de David, te salvou. E logo viu, mas ele viu mesmo. Ele viu mesmo. E quando as pessoas veem mesmo, quando eu estou mesmo a ver a coisa, eu sigo Jesus pelo caminho. Aliás, ele é o caminho, né? Não vou distrair muito, né? Porque às vezes é perigoso ficar distraído. Então, queridos, vamos repetir o título da nossa mensagem: Enfrentando o ruído da multidão. Todos juntos, enfrentando o ruído da multidão. Há uma frase que nós ensinamos às pessoas que estão-se a sentir fragilizadas emocionalmente ou fisicamente, ou até na sua relação com Deus e espiritualmente. Esta frase é muito importante. Diz assim: a dor sai pelo falar e a cura vem pelo ouvir. Jesus disse, vai, falou, né? Vai, a tua fé te salvou. Esta palavra salvou, no original, não é só salvação espiritual, é salvação global, corpo, alma e espírito. É zoso, é a palavra zoso. Portanto, a tua fé te salvou, te curou, ok? Na boa, podes ir. Dizia eu que há uma frase, eu peço que vocês repitam comigo. A dor, pode ser mais forte, a minha dor sai por eu falar dela, a cura vem pelo ouvir. A dor sai pelo falar dela.
E a cura vem pelo ouvir. Bom, Bartimeu, ele ouviu uma notícia extraordinária. Como nós hoje ouvimos de novo, Jesus está aqui, nós exaltamos, magnificamos a Deus, ao Espírito Santo também. Né? E Ele está aqui. Ele está aqui. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu, Jesus, estarei. Agora, Jesus não só está aqui, mas Ele também está dentro de ti. Dentro de ti. Ele disse, eu sou um só Espírito contigo, Danilo. Ou seja, quando tu tens algum problema, por exemplo, de saúde ou algum problema comportamental, há uma pessoa que é a pessoa mais empática deste mundo, que é Jesus. Ele é um só Espírito contigo e Ele é a pessoa que melhor te compreende. Porque Ele, como é um só Espírito, o seu Espírito habita no teu Espírito, Ele sabe exatamente o que tu estás a passar e a sentir. Ele sabe. Nós, irmãos, nós, seus discípulos, podemos não saber muito bem. O pastor Danilo, o Danilo teve um burnout. Eu tive um burnout e voltei há um ano, mais ou menos. Tive 9 meses em sabático. Ainda estou a fazer medicação. E fui para o burnout por causa do Covid. No Covid nós tivemos muitas pessoas a pedir ajuda. Até pessoas de fora da igreja, pessoas descrentes, pensamentos suicidas, como eu já disse, por causa das tais depressões muito profundas, crises familiares, né? E eu dormia umas 4 horas por dia, porque o nosso ministério é conhecido também fora da igreja. Nós temos parcerias com a Junta de Freguesia, com a Câmara de Cascais, temos um gabinete de psicologia, né? Então, e tínhamos extensões da igreja, tipo pequenas missões, e as pessoas pediam ajuda constantemente. Olha, a mãe saiu, deixou o telemóvel, disse que se ia matar, ninguém sabia onde é que a mamãe estava, e está à distância, lá ao pé do Porto. Situações deste tipo foram muitas. Então, acabou a pandemia e realmente eu já estava no fim. E também tinha a responsabilidade de 2 missões, sendo uma delas em Londres. Também estava no início, muita gente deprimida. E o nosso trabalho em Londres tem uma característica. Isto está a ser filmado? Está, não é? Está a ser filmado. Então, é melhor não falar. Mas as pessoas lá, a maior parte são pessoas imigrantes e foram vítimas de vários abusos. São pessoas cristãs, mas foram vítimas de vários abusos e abusos muito graves. São pessoas que já passaram por muita dor. Então, isso me levou ao burnout, a um esgotamento mesmo. E tive de pedir ajuda. Então, quando tu estás numa situação difícil, quanto mais rápido tu pedires, tu reconheceres que tens mesmo um problema, seja ele qual for, pode ser uma doença física, emocional, pode ser algum grau de demonização, enfim, alguma coisa. Quanto mais rápido reconheceres, eu tenho um problema e sozinho não consigo, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E Jesus, por exemplo, não foi ele buscar o Bartimeu. Ele pediu a pessoas que eram seus discípulos para irem buscá-lo e trazê-lo. Portanto, Jesus normalmente usa pessoas, Deus usa pessoas, usa médicos, usa agricultores para tu poderes ir ao Pingo Doce e ter as coisas mais frescas de Portugal, agora não sei se é o Pingo Doce, é o continente, não me lembro, que tem as coisas mais frescas de Portugal. Deus usa pessoas mesmo quando não são crentes. Deus age, mas Ele usa pessoas. Tu precisas de Deus, de Jesus Cristo, e de pessoas. Ok? As pessoas certas. Não vais abrir o teu coração e confiar
os teus problemas a pessoas que depois vão espalhar e isso pode até ferir-te mais. É uma grande possibilidade. Então, pedir ajuda quando eu peço ajuda, eu provo-te, eu comprovo que eu acredito que preciso de ajuda, não por aquilo que tu me ouves a orar. Senhor, preciso de ajuda, ajuda-me, Senhor, sem ti nada posso fazer. Não, não é pelo que eu oro, pelo que eu falo, é pelo que eu faço. Ou seja, eu, por exemplo, pedi ajuda a uma psicóloga da Igreja Batista de Queluz, talvez vocês a conheçam, e a um psiquiatra. Ambos trabalham no nosso gabinete de psicologia. O psiquiatra, ele é um crânio, ele é mesmo muito bom. Ele é muito bem formado, é diretor de um hospital lá no Algarve, nessa área. E claro, a Vani, a minha esposa, me ajudou imenso. E a igreja também. A igreja me ajudou imenso, ou seja, a igreja deu-me apoio para que, enquanto eu estivesse de baixa, eu pudesse ter um complemento, porque a baixa é mesmo muito pouco, né? Então, pede-se ajuda, fica-se perseverante na ajuda, não se desiste. Chegam lá os discípulos, olha, Bartimeu, vem lá, olha, eu agora estou cheio de dor, não me apetece ir. Será que o Senhor Jesus pode passar aqui à noite outra vez? Ou depois da manhã? Depois da manhã, se calhar, já estou noutra, já vou ter com Jesus, já faço a minha parte. Não, isso é uma autossabotagem. Né? Começar a pedir e depois a pessoa se autossabota. Não pode. Né? A pessoa tem que ficar persistente e perseverante na relação de ajuda. Até 4, que a pessoa consiga fazer a mudança do hábito e depois vai continuar a caminhar com outras pessoas para que haja transformação de vida. Mudar coisas na vida é muito difícil, irmãos. Com certeza tu já tentaste isso. É muito difícil. Há coisas que eu quero mudar, e já disse à Ava, assim, querida, que ela fala de algumas coisas, por exemplo, ligadas à minha saúde, porque os homens têm aquela coisa, né? Tal. As senhoras são muito mais sensíveis e são uma benção, não é verdade? Nossa esposa é mesmo uma benção. A Ava tem-me ajudado. Olha, deu-me uma branca. Significa que nós precisamos de Deus e de pessoas. Nós precisamos de Deus e de pessoas. Então, é difícil mudar hábitos. Quando a Ava me diz, olha, tu precisas não, mas pensa nisto assim, assim, tu não gostarias de avaliar, porque até é bíblico, né? Tu mudar, por exemplo, dormires um pouco mais cedo, teres um dia de descanso mesmo, não estares a receber chamadas, etc. Eu vou precisar da ajuda da Ava, vou precisar de lhe dar contas, de ter o meu telemóvel acessível, por exemplo, e para fazer o processo de adquirir o novo hábito. Cada vez que tu queres mudar de hábito, tu ainda vais falhar e queres muito mudar, queres, sim, eu vou, eu quero, eu tenho a ajuda da Ava, tenho a ajuda da minha família espiritual, do meu grupo familiar, enfim. Cada vez que eu quero, eu ainda posso vir a falhar no mínimo 40 vezes. Não porque quis falhar, mas é porque ainda não tenho o hábito. E às vezes as pessoas pensam, olha, o Danilo não tem remédio, ele diz que sim, mas na verdade ele não quer.
Olha, falhou de novo, já está de novo à segunda-feira a receber chamadas, a dar cursos e percebem? Só para vocês saberem que mudar não é fácil. Processos de cura interior, cura de alma. Cura de alma tem a ver com mudanças de pensamento, emoções e vontade, ou seja, comportamentos. Mudanças de comportamento demoram tempo. Não nos devemos precipitar. Achar que, ok, Danilo já está bom. Não. Porque rapidamente pode vir uma reincidência. Se eu retomo atividades, por exemplo, a minha atividade pastoral, e quando eu retomei, tive que retomar muito devagar. Muito devagar. Alguns colegas queriam que eu já desse mais e tal. Pessoal, eu simplesmente não conseguia. Não conseguia. Mesmo medicado, eu não conseguia. Eu queria. Porque eu sou workaholic, por tendência, pelo menos naquela altura, agora já não sou, mudei hábitos. Mas naquela altura eu era viciado em trabalho. Antes em trabalho do que em pornografia, porque há pastores que são viciados em pornografia. Há pastores que, pastores e apóstolos e profetas e crentes enfim, cães eu acho que não, mas eu já vi cães olharem para a TV e quando há um golo do clube, eles saltam também, ficam felizes. Por isso já não sei se eles são viciados em pornografia, porque eles são almas viventes, né? Por isso não sei, tudo é possível. Havemos saber daqui a algum tempo. Então, próximo slide, por favor. Foi isto que Jesus uma vez disse: vocês tendo olhos, vocês não veem, tendo ouvidos, vocês não ouvem, vocês não se lembram. Porquê? Porque nós, além de termos estas dificuldades interiores, nós temos um fluido constante à nossa volta, uma barreira que nos estressa constantemente. Por exemplo, eu achei muito interessante o louvor aqui da igreja, o tempo da adoração, porque começaram bem suave, não é? E eu creio que isto ajudou muito a acalmar, desacelerar, ficar mais levezinho, mais soft, mais leve. E depois, no fim, então, celebramos a Deus. Eu achei que foi muito bom, porque precisamos disso. Vocês sabem que tu, em cada minuto, tens 1300 palavras a passarem pela tua mente? Cada minuto, palavras. Frases. Agora, isto dá cerca de 10.000 pensamentos por dia. Quando estamos mais ou menos equilibrados. Quando estamos com stress, ansiosos, com medo que algo de mal aconteça, não vai dar certo, que Deus vai falhar, não é? Então, isto extravasa. 10.000 pensamentos por dia e depois, às vezes, aquilo que nós enviamos para o nosso subconsciente, ou que está no nosso subconsciente, nós queremos esquecer isso. Queremos, por exemplo, negar, estou bom, sou mais que vencedor em Cristo, posso tudo naquilo que me fortalece, mas estou em negação, não é verdade? Né? Estou só a dizer aquilo que eu aprendi em algum lugar a dizer que é para ficar bom, não é? Mas a verdade é que aquilo que está no subconsciente aparece à noite, quando tu tentas dormir. Há como que um reset de todo o teu cérebro. Estamos a falar de nós. Deus nos criou assim. Mas para sermos saudáveis e equilibrados, né? Não para vivermos a vida que, infelizmente, muitos somos obrigados. Por exemplo, bancários. Os bancários sofrem muito. Há muito bancário em burnout. Eu conheço vários. Antes de ontem estava a ouvir que 30% dos nossos enfermeiros estão em depressão profunda, estão parados. 30%. Estão sugados. Pandemia, pós-pandemia e tudo mais que a gente ouve, né? 30% é muito, é quase metade dos nossos enfermeiros. São pessoas úteis, pessoas que estudaram. E nós somos pessoas. Sabem que Bartimeu significa
filho de Timeu, ou seja, ele nem era chamado pelo nome dele. Aquela pessoa que tinha aquela fragilidade, que não via fisicamente, né? Ele não via, ele nem sequer era chamado pelos amigos pelo nome dele. Ele tinha que ter um nome, mas chamavam, olha, é o filho do pai, né? É o filho de Timeu. Ou era também conhecido como o cego. Era a identidade dele. Ou seja, não, parece que não tinha identidade. E tu podes estar a sentir assim, quem sou eu afinal? Estou quase em idade de reforma. Epá, o que é que eu vou fazer depois? Será que me é lícito sonhar? Será que não é muito arriscado? Né? Aquele projeto. Será que eu estou a assessorar-me com as pessoas certas? Porque Jesus mandou, quando Bartimeu, né? Quando o filho de Timeu, o cego, começou a clamar, a chamar por Jesus, ou seja, mudou um comportamento, um só, Jesus mandou os seus discípulos e quando ele veio e se aproximou de Jesus, Jesus começou a falar com ele. Deu-lhe tempo. Deu-lhe tempo. Perguntou. Nós temos um resumo, se não tínhamos 10 Bíblias, né? Aquilo é resumido. Mas pelo menos a pergunta mais importante está lá. O que é que queres que eu te faça? Tipo assim, olha, eu sou empático. Eu quero ouvir o teu coração. Quero te ouvir. A dor sai pelo falar, e pode ser com Jesus ou com Deus. Os salmistas falavam com Deus sobre as suas emoções. Muitas vezes nos salmos nós vemos eles a dizerem: Senhor, porque é que me abandonaste? Porque é que me traíste? Estou aqui, os meus inimigos, né? Bababá. E depois deles desabafarem, deles falarem, e até pela escrita, porque até hoje temos isso, né? Com Deus. Depois da dor sair, eles já estão prontos para outra. Senhor, contigo sou mais que vencedor. Não é assim, mas é mais ou menos assim que eles dizem, né? Então, a dor sai pelo falar e Timeu disse, eu quero ver. Ele podia ter dito, eu quero ser curado. Mas ele quis muito mais do que ser curado. Ele queria ter visão mesmo, ver como Deus vê a vida. E Jesus então falou com ele, né? A dor sai pelo falar, a cura vem pelo ouvir. E o filho de Timeu ouviu Jesus dizer, vê. Foi mais ou menos isto, né? Vê, já podes ir. Qual é mesmo a tua fragilidade? A tua maior fragilidade hoje? Vamos fechar os nossos olhos. Estamos quase a encerrar. Pensa, qual é? O que é que tem estado no teu coração que te amedronta? De que é que tens medo? Eu creio que já identificaste